Olá, meus queridos telespectadores, minhas queridas telespectadores, estamos aqui diante do assunto de tétano, certo? Estamos aqui no resumo do resumo, fazendo resumo do resumo. Isso aqui é baseado no resumo de Luiz Jerônimo de Moraes, né? O famoso resumo de Luiz, e também aulas que eu vi no nosso queridíssimo Jaleco, certo? Então é a mistura dos dois, certo? Mais aqui minha intromissão, tentando criar um laço, tentando criar um raciocínio. Gostei do resumo que eu fiz, está bem redondinho, recomendo estudar por ele, certo? Ou revisar por ele, beleza? Então vamos lá, vamos entender o tétano, certo? Quando a gente fala do tétano, a primeira coisa que a gente tem que falar é que é uma doença prevenível, né? Se ela é prevenível é porque ela tem vacina. Que vacina é essa? É a DTP, né? Na verdade é a pentavalente, né? Porque tem ainda para hemófilos e para hepatite B, certo? Então, D de difteria, T de tétano, P de pertussis, né? Que é da coqueluche, beleza? Mas basicamente a gente vai focar no T aqui. Todo mundo tem que tomar o tétano. A gente vai ver a profilaxia depois, né? Ela tem que ser repetida a cada 10 anos. Mas o que é que a gente entendeu? Que é uma doença prevenível. Então, o paciente que vai ser acometido por tétano é aquele que não tomou vacina por tétano, geralmente. Beleza? Então, esse é o principal raciocínio. Aí, uma característica que vai sempre falar quando a gente for falar de tétano é o opistótono. O que é o opistótono? Nada mais é do que o resultado da flexão generalizada de todos os grupamentos musculares, né? Principalmente dos paravertebrais. Então, o que gera o opistótono, né? Que é aquela curvatura, né? Do corpo, assim, fazendo justamente como se fosse uma grande lordose, é derivado justamente dessa hiperflexão, dessa hipercontração, né? Hipertonia dos músculos flexores, extensores dos membros superiores e inferiores, beleza? Gerando esse processo, principalmente dos flexores dos membros superiores, né? Já que geralmente o bíceps ganha do tríceps, e flexão dos membros e extensão dos membros inferiores, porque geralmente o quadríceps ganha do posterior, beleza? Então, basicamente é isso, né? Então, a gente tem uma hipertonia espástica generalizada. Ela pode ser local, lembrando isso, né? Às vezes acomete só a cabeça, que é chamado tétano cefálico. E uma coisa que pode gerar uma complicação é justamente quebra de vértebra, fratura de vértebra. Então, isso aqui a gente está dando uma introdução do que é o tétano, né? Essa é a hipertonia clássica derivada justamente de uma bactéria, beleza? Ela não é infecciosa, ou seja, não passa de uma pessoa para outra, mas ela é contagiosa. Ou ela não é contagiosa, mas ela é infecciosa, beleza? Então a gente fez uma introduçãozinha interessante, importante sobre o tétano, mas agora a gente vai para a parte mais importante. Primeira coisa, quando a gente está falando de tétano, a gente está falando de Clostridio tetani. Se a gente fala de Clostridio tetani, você tem que lembrar que é uma bactéria do tipo gram-positiva. Se ela é gram-positiva, mais importante do que ela ser gram-positiva é o fato dela ser anaeróbia. Se ela é anaeróbia estrita, você tem que lembrar instantaneamente de qual antibiótico vai cobrir essa bactéria. São justamente aqueles que cobrem anaeróbios. Vamos falar aí principalmente do metronidazol. Mas lembrando que a penicilina cristalina também vai cobrir esse tipo, né? Ele é um bacilo gram-positivo e ele é encontrado especialmente sob a forma de esporos, né? Ele vai se tornar infectante quando ele estiver na forma vegetativa, né? Que é uma forma em que justamente ela vai mudar sua característica, beleza? E esse esporo geralmente ele tem o formato de cabeça de alfinete, né? Tem essa estrutura aqui que às vezes cora com outra coloração e tem uma parte mais alongada, né? Quando ele fica em formato vegetativo, ele fica nessa forma aqui, beleza? Então, basicamente, é o Clostridio tetani que tem essas características. Onde é que a gente vai encontrar o Clostridio tetani? Vai encontrar Clostridio tetani na terra, no espinho, né? No ambiente intestinal, na verdade, esse é o reservatório natural, né? Então, naturalmente, ela vai... Onde é que está a bactéria? Ela está na forma de esporo, tanto no intestino humano, quanto no animal, quanto na pele do humano. Por isso que qualquer corte pode gerar tétano, né? Porque ele está naturalmente na pele do ser humano, né? Obviamente não é flora típica, mas pode estar presente. São os reservatórios naturais, beleza? Mas na terra ele vai estar, na areia, nas fezes de animais, vai estar presente nos espinhos de plantas, nos galhos de plantas, nos metais enferrujados, nos próprios metais sem precisar estar enferrujado, certo? Então tudo isso é o ambiente onde a gente vai encontrar esses esporos, né? Ele lembrar da forma dele, que é de cabeça de alfinete, beleza? Né? E ele sai da forma esporulada, como a gente viu, que é da cabeça do alfinete, e vai para sua forma vegetativa. Então, show de bola. A gente criou um ambiente onde a gente entendeu onde está a bactéria e como ela se caracteriza. O próximo ponto justamente é saber que ela libera toxinas. O que causa a doença não é a bactéria, né? Não é a bactéria infectando, gerando lesão, mas sim a toxina que é produzida,
que vai fazer um processo retrógrado de subir pelo músculo, encontrar justamente aquele neurônio motor inferior e prejudicar a sua relação com o interneurônio, né? Essa é a fisiopatologia que a gente vai estudar depois. Mas quem vai fazer isso é justamente a tetanoespamina, né? Tetanoespamina, né? Só lembrar de espástico e botar o tetano antes, beleza? E ela vai agir no sistema nervoso central, especialmente no corno posterior da medula, se eu não me engano, né? Corno posterior sensitivo, não, do corno anterior da medula, beleza? E também tem a tetanolisina, né? Que ela é importante, é liberada, mas ela não é a que causa o problema, né? Ela faz parte do processo de infecção. E ela é liberada só quando a gente está em anaerobiose, que é justamente quando ela chega na forma vegetativa. Por isso que uma das formas de prevenção é quando você tiver um ferimento, você colocar água oxigenada, né? Pode matar alguns dos clostrídeos tetanes, beleza? Em relação à epidemiologia, eu vou tirar aqui antes para a gente conseguir criar um raciocínio. Então, a epidemiologia, a gente tem que lembrar que o histórico epidemiológico é justamente uma porta de entrada do clostrídio no corpo, certo? O diagnóstico, vou falar mais de diagnóstico. É a epidemiologia, mais os sinais clínicos, mais a falta de vacina, beleza? Então, qual o paciente que vai mais alertar? Geralmente aquele paciente homem, a maioria ocorre em homem, de 35 a 72 anos, geralmente essa faixa etária, mas não é obrigatório, mas é o que tem que colocar na cabeça. Não obrigatoriamente ele trabalha no campo, mas o campo é justamente uma forma de contato com a terra, de contato com fezes de animais, de um esterco, uma forma que você tem que pensar, mas a maioria é urbana, na verdade, beleza? Então vai chegar esse paciente, homem, 35 a 72 anos, com história de exposição, de porta de entrada, beleza? Ou então vai ser justamente de forma mais rara uma criança, né, neonata, que não teve cuidado correto com o coto umbilical ou com o processo, uma forma asséptica de clampeamento de cordão, beleza? Tudo isso pode acontecer, né? No neonato, geralmente você vai ver uma mãe que não foi atendida em hospital, que não teve apoio, que foi de uma parteira não treinada, né? Ou seja, por mais que seja um parto domiciliar, tem que ter algum apoio prévio, né, para orientar esse processo de partejamento, né? E deixa eu ver mais alguma coisa aqui. E também, cadê? Blá, 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 aqui. As mulheres que não fizeram pré-natal, né? Então não tomaram a vacina, né? Em cada gestação, então por isso podem estar mais submetidos, né? Profissionais que estão treinados, parto domiciliar, mãe não vacinada, né? Ou vacinada há menos de 5 anos. Então, não fazer o pré-natal é o principal risco por conta disso, né? Então, como a gente falou, sim, vai ser mais comum em países subdesenvolvidos, né? A maior mortalidade é muito alta, beleza? Então, morre muito paciente que tem tétano, se eu não me engano, são 30%. Então, ele é prevenível, mas a maior mortalidade é alta quando você não tem justamente nesses grupos, né, que não tomam vacina. Então, está diretamente relacionado com países subdesenvolvidos, está diretamente relacionado com a não vacinação. Isso faz todo sentido, né? Geralmente o homem é o mais afetado, justamente por estar mais no ambiente profissional de exposição, né? A agricultura, né? Como maior exemplo, beleza? Então, esses grupos foram vistos que são mais comuns, né? Essa parte não é tão importante, mais na primavera e verão, se quiser lembrar, certo? Os reservatórios, a gente já falou em grande parte, está na pele e no intestino dos animais, né? E para ter justamente essa lesão, a gente precisa de uma quebra de solução de continuidade. E para isso a gente vai lembrar do quê? A gente vai lembrar dos cortes, né, dos ferimentos, mas também uma queimadura, né, um tecido esquemiado, uma mucosa exposta, beleza? Tudo isso pode ser uma fonte de contaminação de entrada de anaerobiose desse ambiente, né? Então, qualquer uma dessas coisas vão gerar isso. Então, só lembrando, a gente está dentro de uma população que não foi vacinada, né? De pessoas de 35 a 72 anos, homens geralmente, trabalhador de agricultura, né? Com esse histórico de ferimento, né? De porta de entrada. E também, você está no período de primavera e verão, geralmente você vai pensar mais nisso aí, né? No inverno você não vai pensar tanto, beleza? Uma característica importante é que ele resiste à fervura, que legal, né? O Clostridium tetani, ele resiste à fervura. Eu tirei essa parte aí, mas enfim. Tem algumas coisas inúteis aí, mas é bom para você criar uma noção da epidemiologia. O mais importante justamente é a história, né? Então a gente viu que tem que ter uma quebra de solução, e essa porta de entrada pode ser ferimento de pele ou de mucosa, como a gente já falou. Vamos citar outras aqui que são muito importantes.
Por exemplo, uma cirurgia pode ser uma porta de entrada. Uma úlcera, né? O paciente que tem uma DALP crônica, fez uma úlcera lá. Ele pode ter esse problema, né? Uma úlcera venosa, uma úlcera arterial. Pode ser um processo derivado de uma queimadura, né? Então, um ferimento sujo, limpo, qualquer tipo de ferimento superficial ou profundo podem provocar o tétano, né? O aborto sem antisepsia, então, muito importante essa causa ginecológica, né? Esses partos sépticos também que foram feitos com uma cuidado. Inclusive, um dos principais cuidados para tratar o tétano é tratar o ferimento, né? E aí, quando você tem um aborto, você vai precisar fazer uma curetagem uterina, né? Para tentar tirar os clostridios tetânicos que estão lá estabelecidos no útero, né? Úlcera aberta, agulha, né? Então, as pessoas que utilizam aí drogas injetáveis também têm essa exposição, né? Qualquer ferimento por agulha fina também, por arma branca tem relação. Dentes mal conservados, então sempre considerar essa possibilidade. Ah, eu não tenho nenhuma história de ferimento, mas o dente pode ser uma principal fonte. Você olha para o dente, tá lá, né? E aí lá pode ter tétano, pode ter tétano. O cara, sei lá, usa faca para fazer no lugar do fio dental, né? Pode ter tétano por conta disso, beleza? Tatuagem também, os cotos mal cuidados, como a gente fala. Mas é muito importante que em muitos casos a gente não sabe a causa, né? Não sabe o que é que originou esse negócio, porque o ferimento já cicatrizou, já faz muito tempo, então isso é importante, né? Então saber que você tem que ter na ideia do diagnóstico clínico de tétano, mesmo sem ter a história de exposição ao tétano, beleza? Mas a história, obviamente, vai facilitar bastante, né? Ver a carteira vacinal, ver a epidemiologia e ver a clínica chamativa, beleza? Show de bola. Então, a gente fez a primeira parte, que foi entender a epidemiologia, né? Já falamos do risco de tétano neonatal, uma mãe que não fez pré-natal, uma mãe que não foi vacinada, o ambiente fora do ambiente hospitalar ou domiciliar sem orientação, né? E o profissional não treinado no ambiente domiciliar também pode estar relacionado, beleza? E aí a gente tem que destacar fortemente a fisiopatologia, né? A fisiopatologia ela vai ser muito importante porque ela ajuda a gente a entender um pouco da clínica. Então, basicamente, o que é que aconteceu? A gente teve uma ferida, né? Então, vamos imaginar no membro inferior, que é o principal local onde ocorre o trauma. E aí o esporo vai lá e entra no subcutâneo, vai entrando no músculo, certo? E aí ele chega numa situação que ele está com anaerobiose, né? Não passei água oxigenada, o ferimento foi profundo, né? E aí, o que é que aconteceu? Simplesmente eu comecei a entrar na minha forma vegetativa. Saí da forma de esporo para a forma vegetativa. Comecei a produzir tetanospasmina. A tetanospasmina tem capacidade de entrar no músculo, se disseminar de maneira ascendente para a região do axônio, né? Chegando no músculo, ele vai chegar lá naquela região belíssima do interneurônio, né? Que lembra do interneurônio. Então, tem o neurônio motor superior, que age sobre o interneurônio, e o interneurônio age sobre o neurônio motor inferior, beleza? E isso aqui libera GABA, libera glicina, que são nada mais nada menos do que neurotransmissores que permitem o quê? Que permitem a ação do neurônio motor sobre o músculo, certo? E aí o que é que a gente vai ter aqui? Essa ação, né, que é de acetilcolina, ela vai ser simplesmente inibida, beleza? Vai ser simplesmente inibida. Então a gente tem inibição da ação inibida não, ela vai ser estimulada, né? Porque esse interneurônio, ele é o quê? Ele provoca uma ação negativa sobre ele, né? Naturalmente é inibida. A partir do momento que eu corto a ação do interneurônio, né? Porque justamente a tetanospasmina vai se localizar aqui, beleza? Então não é como uma paralisia cerebral, como um AVC, que é a lesão no trato córtico espinal. A lesão é no interneurônio, né? Lesão entre aspas, né? Porque não tem lesão neurológica, não tem sequela. Isso é um fator importante. O que existe é, na verdade, uma inibição temporária dessa região, né? Que dura vários meses, então pode durar muito tempo ainda, inclusive, né? Então, basicamente é isso aqui, beleza? Então, a gente conseguiu entender a lógica, ele se estabelece aí e inibe, provocando, portanto, essa hipertonia espástica, beleza? Hipertonia muscular. Show de bola? Sim, é no corno anterior da medula, né? Como eu havia falado anteriormente. Então, a gente entendeu a nossa queridíssima fisiopatologia, certo? Agora vamos falar da patogenia, como é que ela se manifesta. Então, uma coisa muito importante do ponto de vista neurológico é que duas coisas vão ser preservadas, apesar de ser uma doença no sistema nervoso, que é justamente a preservação do nível de consciência, né? E a ausência de sequelas neurológicas. Então, do ponto de vista neurológico, fica tudo normal a longo prazo. O que lasca é a curto prazo,
né? A curto prazo, naquele momento, a gente tem justamente essa hipertonia, né? Então, duas coisas vão ser afetadas. Primeiro, justamente o sistema motor, onde a gente tem justamente essa hipertonia generalizada do músculo em membro superior, membro inferior, tórax, abdômen, todos os músculos são ativados, né? Face, nuca, tem rigidez de nuca imitando a meningite, certo? Mas também tem a afecção do sistema nervoso simpático, né? Inclusive, a gente vai tratar isso aqui com morfina, com fentanil, vai tratar com pode tratar com propofol, né, que é anestésico, beleza? Então, tudo isso é o que a gente vai agir, né? E essa desautonomia, ela provoca justamente pela afecção da tetanospasmina lá no gânglio paravertebral, né? Paravertebral que você lembra, que é onde estão os gânglios, né? Os primeiros gânglios do sistema nervoso simpático, beleza? Então, a desautonomia simpática porque a gente tem um hiperestímulo justamente no ambiente do gânglio paravertebral. Isso vai acontecer durante a primeira e segunda semana da doença, certo? E aí a gente tem um estímulo que vai ser provocado pela ativação do sistema nervoso simpático. Se você lembra muito bem, algumas dessas fibras vão lá para a medula da adrenal e vai provocar a liberação de catecolaminas, certo? As catecolaminas ela têm diversas ações, né? Assim como no sistema nervoso simpático, né? As catecolaminas produzidas vão para a corrente sanguínea. O sistema nervoso simpático ela vai provocar, pela ação justamente da noradrenalina, né? A ação lá no ambiente do quê? Do sistema cardiovascular, provocando hipertensão, provocando taquicardia, provocando sudorese, provocando alteração da glicemia, provocando alteração da pressão em picos, né? Tem hipertensão e hipotensão, provocando arritmias, beleza? Então, tudo isso é muito perigoso, né? Pode gerar uma bradicardia e o paciente morrer a qualquer momento. Então, ele fica o quê? Numa forte instabilidade hemodinâmica. Então, um paciente com tétano, principalmente tétano grave, grave, moderado, muito grave, ele tem instabilidade hemodinâmica, né? Ele pode vir a produzir um ataque cardíaco, pode ter arritmias e morrer por conta disso. Mas qual é a principal causa de morte? É a insuficiência respiratória, por conta justamente da hipertonia dos músculos intercostais que impedem aí a expansibilidade, concorda? Mais uma coisa extremamente importante é que a segunda causa, depois dessa insuficiência respiratória de morte, a principal causa vai ser o quê? A segunda principal causa vai ser o quê? Justamente a desautonomia do simpático, né? Que é derivada justamente por conta dessa instabilidade hemodinâmica. E é por isso que esse paciente ele sempre tem que estar com traqueostomia, né? Porque ele pode estar a todo momento indo para a insuficiência respiratória, tem que estar na UTI, sendo sempre monitorizado, preparando justamente para todas as manobras de emergência, né? De reversão de arritmias, tal, de ressuscitação cardiorrespiratória, beleza? Então, tudo isso tem que estar num ambiente controlado de unidade intensiva, certo? Então, a gente entendeu um pouquinho da patogenia. Então, só relembrando, a gente está num quadro de hipertonia, está com um quadro que vai preservar as características neurológicas, mas vai prejudicar o sistema nervoso motor, né? Que seria, portanto, somático, e o simpático, que seria justamente autônomo, né? Autônomo, que principalmente no simpático, provocando produção provocando alterações de pressão arterial, de taquicardia, de glicemia, etc. Então, principalmente hipoglicemia, né? Sudorese, blá, blá, blá. Então, basicamente, é isso que acontece quando a gente está falando do neurológico, beleza? Sim, no geral, o paciente está normotérmico, né? Então, do ponto de vista geral, não só do neurológico, ele está geralmente com a normotermia. Então, ao contrário das outras síndromes febris que a gente vê lá no ambiente da infecto, aqui a gente está dentro de uma doença que é normotérmica, beleza? Só em casos muito graves que ela vai ter um aumento dessa febre, beleza? Então, entendemos a patogenia, entendemos a fisiopatologia. Agora vamos para o diagnóstico, né? Aqui vai ser um pouquinho repetitivo, né? A gente já falou em boa parte dele, mas é importante a gente entender que o diagnóstico ele é clínico, certo? Não existe exame laboratorial. O exame laboratorial ele vai servir para identificar complicações, infecções secundárias, lesões derivadas da hipertonia, como a fratura, um raio-x de tórax, e para justamente ver como é que está o estado geral do paciente, né? Como é que está o eletrólito, como é que está o hemograma, né? Se ele está tendo alguma outra complicação, se ele está tendo infecção secundária, né? Vendo como é que está o CPK para ver se vai ter lesão renal, vai ter prejuízo justamente do rim, devido a essa grande hipertonia, pode gerar produção, pode gerar uma rabdomiólise. Então, tudo isso pode estar relacionado
ao ambiente do diagnóstico, né? Do ambiente do diagnóstico da manutenção, né? Da visualização geral. Mas o diagnóstico da doença ele é 100% clínico. É história, vacina e manifestação clínica, beleza? Então, basicamente, é esse tríade aqui que a gente vai observar. História de porta de entrada, um quadro clínico sugestivo e vacinação. E a professora destacou bastante o fato dos dentes, né? Então, o dente é uma porta de infecção, e a gente sempre esquece, esperando sempre aquela coisa clássica do ferimento, né? Uma queimadura é uma fonte, né? Uma fratura exposta é uma fonte de tétano. Então, tudo isso tem que estar na nossa mente. É qualquer exposição, não qualquer ferimento por coisa enferrujada, que é o que a gente está sempre pensando no clássico, né? Então, basicamente é isso. O laboratório ele vai ser inespecífico, né? Não vai chamar atenção para nada, né? A gente pode identificar uma pneumonia junto com o tétano, né? Pode. Uma pneumonia hospitalar, então várias coisas podem estar relacionadas, né? Importante destacar, a gente tem um período de incubação importante, então se você pensar aqui uma história de hipertonia que está acontecendo desde ontem, né? Geralmente não é, a gente não vai pensar em tétano, né? Porque geralmente ele tem essa desenvolvimento de 7 a 10 dias, beleza? Precisa de um tempo de período de incubação. Mas, obviamente, a gente tem que considerar no diagnóstico, né? Se tiver a história todinha, pode ter justamente uma evolução menor do que 7 dias, e isso indica justamente um prognóstico de risco, né? Então, menos de 7 dias de incubação e uma progressão menor do que 2 dias também é perigoso, né? Essa progressão ela vai ter o quê? De 1 a 3 dias, período justamente em que vai surgir o primeiro sintoma, que geralmente é uma disfagia, que geralmente é um trismo, dificuldade de abrir a boca, até justamente o primeiro espasmo muscular, né? É justamente o período de progressão, que a gente vai chamar de acme depois, beleza? Então, incubação é isso, progressão é isso, né? De 7 a 10 dias, podendo durar até 30 dias. E é esse fator que faz com que a gente vacine o paciente, né? Depois do tratamento. Primeiro, porque a doença não imuniza, né? A doença não imuniza. E segundo, justamente porque o soro ele só cobre, né? O soro antitetânico, né? O SAT ou IGHT, né? Ele só vai cobrir durante 21 dias, beleza? Então, a gente pode ter a doença se manifestando ainda e o soro não está agindo e o paciente se reinfectar, certo? Mas basicamente esse diagnóstico podia ser simplesmente, é clínico, ok? Deu para entender? Show de bola. Agora vamos entender as formas clínicas do tétano, né? Identificar algumas alterações. Então o tétano ele pode ser de acordo com o foco localizado, ou desculpa, ele pode ser acidental ou umbilical, dependendo do foco de entrada, a porta de entrada. Se ele for acidental, que é a maioria dos casos, né? Que inclusive é o que faz a gente preencher a ficha, a gente vai pensar no trauma, no dentário, no aborto, essas coisas. Mas ele pode ser um umbilical, pode ser justamente por conta da ligadura séptica feita do cordão umbilical ou mal cuidado do coto umbilical. Então isso vai acontecer justamente naqueles ambientes de quê? De tétano neonatal, como a gente falou, né? A mãe que não se vacinou, a mãe que não fez pré-natal, o sistema de saúde que não... O sistema de saúde não, o ambiente que não foi feito em ambiente hospitalar, né? O ambiente hospitalar que pode ser séptico também. Então, são poucos casos no Brasil, mas existem, né? E aí, esse é o foco, né? Em relação à hipertonia, o tipo de hipertonia, no caso, né? Ela pode ser local, localizada, ou seja, pode ser uma região específica, como o membro inferior, os membros superiores é mais raro. Pode ser simplesmente cefálica, né? Que vai ter paralisia cerebral, problemas relacionados aos nervos cranianos, vai ter rigidez de nuca, vai ter disfagia, vai ter trisma, né? Que a gente vai chamar justamente de tétano encefálico ou de Rose, que foi quem descobriu, beleza? Pode ser justamente um grupamento muscular, né? E depois ela geralmente evolui para a forma generalizada. Generalizada é quando ela comete toda a medula, né? Que é o normal, e aí a gente vai ter justamente aquela sintomatologia que a gente já conhece, né? A gravidade, de acordo com a Blatt, isso aqui é tipicamente o tipo de questão que não cai em prova da UFPB, ou qualquer universidade, mas cai na residência, né? Então, gravidade de Ablay, vamos tentar aprender, né? Então, basicamente, o que é que a gente vai analisar? A gente vai analisar, são 5, né? 5 elementos, né? O primeiro elemento é justamente se tem trismo, o segundo é se tem disfagia, o terceiro é se tem espasticidade, o quarto é se tem comprometimento respiratório e o outro é justamente a duração do espasmo, né? Espasmo e espasticidade, isso aqui é legal, né? Mas enfim, deu para entender, né? Então, basicamente, no quadro leve, a gente vai ter trismo, um trismo leve, não vai ter disfagia, né? Então, a disfagia é um pouquinho mais grave que o trismo. Não tem disfagia, mas tem trismo leve. Tem justamente a espasticidade típica, né?
mas não tem espasmo muscular, né? Então, ela tá espástica, mas não tem espasmo, né? Não tem aquela contração duradoura, que às vezes fica uma em cima da outra, chamada subentrante. E não tem comprometimento respiratório, né? Quando a gente está falando da moderada, o que é que está acontecendo na moderada? Qual é o trismo da moderada? O trismo, ele é um trismo moderado, né? E a disfagia, ela existe, mas é uma disfagia leve, né? Note como a disfagia é mais grave, ela vai evoluindo mais devagarzinho. Não, é o acometimento respiratório, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu lembro. Moderado. O acometimento respiratório, ele existe, né? Então, existe uma dificuldade respiratória e a gente tem a elevação da insuficiência respiratória, ou a frequência respiratória ela vai para 30 RPM, beleza? Não tem comprometimento cardiovascular, a disfagia ela é leve, o espasmo, eles são curtos, né? Então, tem espasmos, mas são espasmos curtos, e espasticidade ela provoca uma rigidez generalizada. Lembrando que, diferentemente da rigidez Não, calma. Agora me pegou. É uma rigidez plástica ou elástica? Eu acho que é uma rigidez plástica, né? Não, espástica, né? Se tem espasticidade, é uma rigidez espástica. Beleza? Que seria justamente do tipo plástica, né? Ela resiste, né? Ela não é uma rigidez que você puxa e fica no lugar. Beleza? Então, basicamente, a gente está diante de um quadro moderado, como falou, uma rigidez na espasticidade, né? Comprimento respiratório moderado, provocando justamente essa alteração. Espasmos curtos de fagia leve, beleza? Como a gente já falou. No grave, justamente o trismo ele acompanha, né? O trismo ele vai ser leve, moderado ou grave, na leve, moderado e grave. Então, o trismo é grave, né? A disfagia, ela já vai ser grave também, beleza? O comprimento respiratório, ele é considerável e vai ter justamente chamadas crises de apneia, que são momentos que o paciente simplesmente fica sem respirar por conta do espasmo, né? Os espasmos, por sua vez, são mais presentes, né? E a espasticidade ela é generalizada, atingindo todo o corpo, beleza? A insuficiência respiratória ela vai se tornando cada vez mais iminente e a gente tem uma frequência respiratória de 20 excursões respiratórias por minuto, né? O paciente vai ficar taquicárdico com essa justamente frequência cardíaca acima de 140. Então, bem decoreba essa parte, né? 120, perdão. Então, grave, né? Espasticidade com rigidez generalizada, comprimento respiratório grave, crise de apneia, frequência respiratória de 40, espasmo prolongado, disfagia grave, né? E aí a gente vai ter a forma muito grave, que é a mesma coisa do grau 3, né? Que já está tudo ruim, só que ela tem, junto com ela, a disautonomia simpática, que foi o que a gente falou como manifestação clínica, beleza? Então deu para entender essa parte, né? E também ela tem as famosas contrações subentrantes, né? Subentrantes, que é uma em cima da outra, né? Uma acontecendo enquanto a outra está acontecendo. E geralmente a gente trata isso aqui com o bloqueador neuromuscular, né? Lembrando que você vai fazer um bloqueador neuromuscular, você, de preferência, tem um paciente traqueostomizado, né? Porque senão ele vai morrer. Você está fazendo um bloqueio neuromuscular, né? Geralmente, para respirar, precisa de músculo. Então, lembra disso, tá? E aí eu botei um quadro clínico aqui, eu não sei para que eu fiz isso, mas beleza, só para deixar claro, né? Então, o paciente teve uma lesão, né? Com material cortante enferrujado há 8 dias, né? Parabéns, não bota o nome nem idade. Show! Então, 8 dias, dificuldade de deglutir e dor lombar, né? Se a gente está com dificuldade de deglutir, a gente chama isso de quê? De disfagia. Disfagia é um dos sintomas iniciais, junto com o trismo. Dor lombar, beleza? Dor lombar. Acontece? Acontece, claro. Você está contraindo a musculatura paravertebral. Nega febre? Tem febre? Pode ter, só em caso grave. Então, graças a Deus, não teve grave. A evolução foi curta, é importante lembrar disso, né? Músculos das pernas estão rígidos e contraem algumas vezes. Ou, né? Esperado, né? A gente pode chamar isso de localizada? Não, porque não está só no segmento, né? Já está cefálico e no membro inferior. Não precisa cometer tudo, né? Formigamento no local da lesão. Isso aqui é um dos sinais de pródromo, como a gente vai falar já já, né? Dificuldade de abrir o grosso da boca e da deglutição. Isso aqui é trismo. Isso aqui a gente já falou, que tá repetido, né? A gente já falou que é um sinal de disfagia. Sinal não, é disfagia, beleza? E lote, lúcido orientado em tempo de espaço. O que é isso? Uma consciência preservada, a gente viu isso, beleza? Não tem febre como sintoma geral, ok? Então, essa é uma característica importante. Se tiver febre, você pensa em outra coisa. Ou está acontecendo infecção secundária, ou então outra doença, né? Pode ser uma meningite, né? E aí, lembrando que ele vai ter cefaleia e outros sintomas, tá?
rigidez de núcleo que confunde. E aí o pródromo, né? Quando a gente está falando de pródromo, a gente tem que pensar naquilo que acontece durante o período de incubação. Então, durante o pródromo, a gente vai pensar a gente vai pensar justamente antes do período de estado, né? Não é durante a fase de incubação, não, perdão. É antes do primeiro espasmo, né? Antes justamente da ocorrência dos sintomas gerais. Então, a primeira coisa que vai anunciar que a doença está chegando vai ser justamente a disfagia e vai ser justamente o trismo, né? Esse paciente ele vai estar com consciência preservada, ele vai estar sem febre, né? E ele vai estar aí com dor e parestesia no lugar da lesão. Então, no lugar da lesão, como está sempre naquele ambiente lá de infecção, né? A gente vai ter justamente o processo de dor e parestesias, normal, né? Faz sentido, beleza? E aí, a gente vai ter a acne, né? Que é justamente depois do pródromo, que vai durar de 4 a 6 semanas. Então, como fica? Você pode até ter combatido, né? Não tem mais nenhuma bactéria, a bactéria não está produzindo mais cetonospasmina, tá tudo lindo. Mas vai durar pelo menos de 4 a 6 semanas, os sintomas podem durar de 4 a 6 semanas, porque na fenda sináptica ainda vai ter o nosso queridíssimo, na fenda sináptica ainda vai ter o nosso queridíssimo tetonospasmina, beleza? Então, basicamente, é isso que você tem que pensar. Então, você entendeu o pródromo, né? Não confunde pródromo com período de incubação, né? Aqui a gente já tem sintomas, mas os sintomas estão ainda começando. Então, depois do pródromo, a gente tem a fase de estado, né? Que seria justamente a fase mais grave da doença, beleza? Então, incubação, depois vem pródromo, depois vem a acne, certo? E aí, é isso que a gente vai ter de forma mais chamativa, beleza? Então, tivemos o pródromo, agora vamos estudar essa fase mais chamativa da doença. E aí você vai pensar em hipertonia, né? E aí você tem que pensar nas coisas que vão vir junto com a hipertonia. Vamos raciocinar de cima para baixo. Vai estar tudo hipertônico, né? Então tem uma face, a face está hipertônica. Se a face está hipertônica, o que é que eu vou ter? Vou ter o riso sardônico. Ah, beleza? Aquele riso assim, né? Por quê? Porque o músculo aqui está contraído, né? O músculo aqui do zigomático está contraído de forma descontrolada. Então tem o riso sardônico, né? Dificuldade aí da mímica facial, obviamente, beleza? Porque está hipertônico. Vai ter aí rigidez de nuca, confundindo com a meningite, beleza? A gente vai ter contratura da face, contratura da nuca, né? Contratura dos músculos da faringe, que vai gerar disfagia, que vai gerar trismo pela falta de contratura do masseter, né? A contratura da faringe, orofaringe, pode gerar inclusive asfixia, por conta dessa contratura muito forte, beleza? Então, a asfixia não vem só dos músculos paravertebrais não, dos músculos da parede torácica, né? Vem também por conta dessa contratura aí que a gente tá vendo, beleza? Face, nuca paravertebral, o tórax, né, como a gente viu, o abdômen imitando cólicas, os membros obviamente vão estar todos comprometidos, né? Tá faltando o quê? Pronto, então o paravertebral vai estar provocando o opistótono, né? Lembrar do opistótono como manifestação clínica, né? Mais chamativa aí mais clássica aí do tétano. Riso sardônico, né? Contratura da mímica facial, a gente vai ter justamente aí acentuação das rugas, né? E perda justamente da fenda palpebral, né? Menos fenda palpebral, beleza? Fenda palpebral aqui, ó. O paciente vai estar assim, ó. As rugas já estão acentuadas e a fenda palpebral curtinha, beleza? Disfagia e espasmo de glote, podendo gerar asfixia, né? São hipertonias paroxísticas, ou seja, elas vão e voltam, podem ser locais ou generalizadas, beleza? E aqui, essa parte importante que eu ia me esquecendo, né? Que poderia estar aqui na manifestação neurológica, né? Para chamar a atenção aqui, cadê? Aqui, beleza? Que são justamente as crises convulsivas tônico-clônicas, né? Então, o paciente ele pode ter essas crises convulsivas tônico-clônicas como manifestação, né? Já que o sistema nervoso central está prejudicado, né? Então, isso pode gerar uma hiperestimulação, gerar uma convulsão, e essa convulsão ela vai justamente se manifestar dessa forma. Cadê? Isso. Show de bola. Então, pode ser subentrante. Então, crise tônico-clônica que vão ter diferentes variações, beleza? Pode ser repetida, pode ser única, local generalizado. Então, importante a gente entender isso, certo? Então, entendeu? Deu para ver que tudo é consequência basicamente da hipertonia. O riso sardônico, o opistótono, né?
Inclusive, interessante não ter destacado tanto o epistótomo, mas está aqui para você lembrar, beleza? E aí, aqui a gente tem a repetição do quadro clínico de novo. Não entendi por quê. No resumo estava assim, eu decidi colocar para ver se eu não tinha esquecido nada. Vamos ver se a gente já passou por tudo. A gente já falou de disfagia? Já. Por isso que a gente passa uma sonda nasogástrica para alimentar o bichinho, né? Não adianta fazer via oral. Se eu estou com o meu paciente consciente, aí eu falo, tá consciente, tá bom, né? Então, eu vou lá e dou para ele um inhame para comer. Enquanto ele está comendo inhame, ele tem uma crise convulsiva tônico-crônica. Enquanto ele tá comendo inhame, ele tem uma contratura, né? Um espasmo demorado, longo, né? E aí ele vai lá e broncoaspira. Você pegou e fez uma pneumonia broncoaspirativa. Beleza? O paciente que já era crítico agora está mais crítico. Então, não dê comida via oral para ele. Passa uma sonda nasogástrica, né? Esqueci de falar isso aqui. O trísimo por conta do masseter, né? O opistótono. Rigidez de nuca, a gente já falou também por conta da contração. Se for cair na prova essa pergunta, quais são os sinais clínicos? Diga 10 sinais clínicos do tétano, né? Você vai falar todos eles, porque você vai passando por todo o corpo, de cima a baixo, e vai lembrando as coisas contraindo e o que é que ele gera, beleza? Espasmos musculares, sim, isso aqui é muito importante, né? O que deflagra os espasmos musculares no tétano são simplesmente qualquer estímulo visual, qualquer estímulo sonoro, qualquer estímulo tátil, qualquer temperatura, né? Por isso que o isolamento sensorial do leito de UTI é fundamental, beleza? Então, UTI, tracostomia e isolamento são um dos cuidados gerais que a gente vai falar. Febre baixa ou ausente, nível de consciência mantido, falamos tudo isso. Face tetânica, riso sardônico, acentuação das dobras naturais da fase, redução da rima, falamos também. E aqui é a parte que a gente não falou, né? A gente falou antes, que é a hiperatividade do quê? Do sistema nervoso central, sistema nervoso autônomo. Então, repetindo, por conta justamente da hiperestimulação dos glândulos paravertebrais, o sistema nervoso simpático vai estar aumentado. Isso vai provocar sudorese, alterações de pressão, taquicardia, a gente viu que pode chegar até acima de 120, no muito grave. Insuficiência respiratória por conta justamente da taquipneia, né? E aí, ilho paralítico, isso aqui é importante demais, né? Esqueci de falar do ilho paralítico. Por quê? É uma manifestação de contrarregulação do parasimpático, né? Se o parasimpático vai lá e provoca atividade do intestino, o simpático vai lá e impede, né? Então, isso gera um ilho paralítico, né? Processo de parada no funcionamento por conta de um processo funcional. Por isso que muitas vezes a sonda nasogástrica ela não é tão recomendada, porque o intestino não está funcionando. Você vai ter que fazer uma nutrição parenteral aí, beleza? Dar o aporte calórico vitamínico suficiente, né? Então, tem que analisar isso aí. Às vezes não adianta passar esse NG, fazer esse paciente ter uma distensão abdominal, uma bacteremia, né? Porque você deixou comida lá estagnada no intestino, beleza? Tem que pensar nesse sentido também. Então, no paciente muito grave, né? Obviamente você não vai estar lá dando sonda para ele, porque ele vai estar no UTI, né? Com desautonomias, e aí você tem que fazer a parenteral como forma de passar isso, né? E é tão interessante isso porque o paciente vai estar consciente quase o tempo todo. Então, isso é muito, muito maldoso, né, da natureza. Então, o teto neonatal ele vai ter algumas manifestações específicas, né? Então, é aquele paciente que estava tendo uma evolução normal nos seus primeiros 28 dias, né? E aí, lá para o sétimo dia, né, por conta do coto umbilical, né, que é o chamado mal dos 7 dias, porque deu 7 dias para ter o período de incubação, você vai lá e começa a ter os sinais e sintomas. Vai ter dificuldade de abrir a boca, dificuldade de mamar, esse choro contínuo. Aí pode ter opistótono, pode ter riso sardônico, vai ter hipertonia dos membros, vai ter cólicas, né? Porque na verdade são os espasmos musculares. Vai ter hipertonia torácica, abdominal, etc. Então tudo isso que a gente viu no outro vai ter aqui. Como é que você vai gritar para isso no neonato? O choro frequente, né? Indica justamente um problema. Pode ser uma paralisia cerebral também. Você pensa em paralisia cerebral, ele está chorando muito. Você estudou paralisia cerebral, você lembra disso, né? Que tem hipertonia, né? Ah, será que ele está com uma síndrome, um diagnóstico sindrômico de paralisia cerebral? Pode ser, né? Mas e essa história, né? Essa hipertonia. E essa mudança, que ele estava aí e do nada ficou assim, né? Então é importante a gente pensar nesse sentido, beleza? E lembrar justamente do histórico de porta de entrada, né? Ah, ele foi em casa, né? Com a parteira. A mãe não fez pré-natal. Então tem que pensar mais em tétano do que em paralisia cerebral também. Só joguei aí para você tentar raciocinar. Certo? Obviamente tem outros sintomas que vão trazer essa diferença. Beleza? Então a epidemiologia.
ela é mais raro, né, atualmente por conta da vacinação com gravidez, pode ocorrer em partos domiciliares, e também quando a pessoa coloca objetos estranhos no cordão umbilical, né, esterco, ervas, né, tem gente que tem esse costume, né, em algumas regiões, e aí isso aqui deve ser destacado aí em grande parte, beleza? Então, o diagnóstico laboratorial, como a gente já viu, ele é pouco gritante para o que a gente chama de tétano. Ele vai ter pouco, né? E inespecífico. Então, você vai lá e vai pedir um raio-x de tórax. Você vai ver o quê? Se teve vértebra quebrada. Você vai pedir uma cultura e anaerobiose do objeto. Ah, me furei com esse galho aqui, moço. Aí você vai lá na sua UPA, né? E vai lá e vai pedir uma cultura de anaerobiose do material que foi, né? E nem no John Hopkins eles vão fazer isso, beleza? Mas tá aí escrito, certo? Você vai pedir um raio-x da coluna vertebral, vai pedir um raio-x de tórax para ver se tem alguma fratura de vértebra, de costela. Pode ver também se tem uma pneumonia, né, secundária. Então tudo isso você pode pedir, né? E obviamente, como você está na UTI, você vai pedir sempre todo dia hemograma, vai pedir eletrólitos, vai pedir CPK, né, para ver se está quebrando muito músculo, né? Vai ver o rim, creatinina, ureia, vai ver o eletrólito, vai ver gasometria, vai ver o hemograma, né? Então tudo isso pode revelar complicações, mas não revela a doença. Falando de complicações, que complicações são essas? Então a gente pode ter pneumonia secundária, pode ter acúmulo de secreção, né? Então secreção tracobrônquica, beleza? Por isso que pode ter esse problema. Pode ter justamente o processo de apneia, dessa depressão respiratória muito grande, beleza? Principalmente em enfermaria, né? Que a gente não tem a traqueostomia. Então, o paciente está em enfermaria, está lá esperando, fazendo tratamento fora da UTI, ele pode complicar bastante por conta dessa ausência de traqueostomia. Então, sempre é importante fazer a traqueostomia do paciente, certo? E aí, pode ter pneumonia, pode ter acúmulo de secreção, pode ter embolia pulmonar, beleza? O rim pode se prejudicar, então posso ter uma injúria renal aguda, né? Insuficiência renal aguda. A gente pode ter também uma ito, beleza? Que não pode chegar no rim, né? Não obrigatoriamente é o rim. Fratura vertebral, como a gente já viu, beleza? Pode ter uma sepse, né? Comum também. Paralisia periférica e hemorragia do TGI e da traqueia. Por que eu posso ter uma hemorragia do TGI? Alguém consegue me explicar? Por isso que eu faço protetor gástrico, né? Vou fazer protetor gástrico. Então, muito medicamento esse paciente vai tomar, vai ficar muito tempo parado, beleza? Pode gerar esse processo. E uma hemorragia da traqueia por conta da pressão que está acontecendo durante essa contração. Então, a gente pode pensar nessas complicações aqui. Não é tanto o foco, mas isso aí você vai identificando quando o paciente está na UTI, né? Então, basicamente, é isso que a gente pode ter. Diagnóstico diferencial. Também não vou me ater tanto isso, mas algumas coisas que a gente pode pensar. Na meningite é um excelente exemplo, né? Vai provocar rigidez de nuca, né? Você pensa, não, pode ser uma tetania cefálica, né? Mas ele vai ter justamente cefaleia, vai ter febre chamativa, vai ter vômito, vai ter alteração do nível de consciência, que aqui que no outro não ocorre. Então é importante isso aí. Pode ser uma tetania. Me diga uma coisa que gera tetania. Você estudou lá em nefro. Hipocalcemia pode gerar tetania, né? Envenenamento por estricnina, muito comum na emergência, venenozinho de rato. Raiva, tem que ter história epidemiológica também, beleza? Deixa eu ver outra coisa que pode gerar diagnóstico diferencial. Aí eu tenho que filar. Histeria, né? Psiquiátrico. Intoxicação. Então, os neurolépticos e a metoclopramida podem gerar justamente essa intoxicação. E o trismo, né? Como sinal inicial, pode ser derivado de um processo de face, uma infecção de face, uma infecção de, sei lá, uma parotidite, né? Pode ser uma amidalite, sei lá, uma glossite, né? Então, tá dificuldade de abrir a boca. Pode ser um câncer de boca, né? Então, essas coisas podem gerar, portanto, um diagnóstico diferencial, beleza? Então, várias doenças, eu destacaria mais a meningite, essa infecção por estricnina, né? Envenenamento por estricnina, isso aqui faz um quadro muito parecido, né? Mas tem que ver a história. Raiva, né? Que é do infecto. E a tetania por hipocalcemia. Então, sempre pensar nisso aí. A tetania é bem legal de pensar também, beleza? Então, pedir um eletrólito. Não tem essa história. Tá com a vacina em dia e tá com cálcio baixo, então não é tétano. Provavelmente é uma tetania por hipocalcemia. Então, esse raciocínio é importante, beleza?
Tá, então a gente viu as complicações dessas coisas. O tratamento ele passa por duas partes, né? Ele passa por uma parte específica e uma parte sintomática. A parte específica, ela se dá justamente pela eliminação da tetanospasmina, pela eliminação da bactéria, né? E pela eliminação do foco, beleza? Então, basicamente é isso. Eu tenho que tirar o foco, beleza? Vou lá e cavar o meu pé que foi furado para limpar tudo, uma debridação ampla, né? Tem que falar com o cirurgião para debridar. Ah, não precisa, ele não está mais com sintoma, mas tem bactéria ali ainda, né? Precisa fazer imunização passiva e ativa, né? Que seria justamente dar o soro, né? Ou imunoglobulina humana antitetânica, né? Ou imunoglobulina equina, um dos dois. E fazer antibiótico para matar as bactérias que estão sobrando, beleza? No paciente assintomático não precisa fazer antibiótico, certo? A imunização passiva e ativa é o suficiente. Na profilaxia, como a gente vai falar. E o tratamento sintomático, né? O tratamento sintomático ou inespecífico, eles incluem justamente os sintomas, né? Então, o paciente está com hipertonia, né? Tem que combater a hipertonia, está com muita dor, tem que melhorar a expansibilidade. Então, eu posso dar um diazepam para ele, né? Para tratar a hiperestimulação, eu vou utilizar o quê? A morfina, né? O fentanil, o propofol, né? O sulfato de magnésio, no caso da grávida. No caso do paciente que está com processos subentrantes, né? Então, está com essas contrações, esses espasmos subentrantes, um caso mais grave, posso utilizar o rocurônio, beleza? Como forma de tratamento. Então, basicamente é isso que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Primeiro passo, vamos lá, tratamento. Questão. Como é que é o tratamento do tétano? Aberta. O que é que você vai escrever? Primeiro passo é hospitalizar o paciente. O paciente tem que estar no leito de terapia intensiva, é um paciente crítico sintomático, que está em risco de insuficiência respiratória a todo momento. Então, tem que colocar o paciente em UTI, né? Coloquei um paciente em UTI, estou monitorando ele, né? Peguei um acesso venoso para fazer as drogas, né? E para fazer hidratação venosa. Tem que fazer soro nesse paciente, beleza? E aí, fiz isso, hospitalizei, né? E agora eu vou começar o tratamento, né? Sim, uma coisa, a minha unidade ela tem que ser isolada sensorialmente para evitar os estímulos, né? Então, coloquei o paciente lá na cama, tem que estar com isolamento sensorial, né? E com equipamento de ventilação mecânica a todo momento. Eu posso precisar que esse paciente seja intubado, né? Caso ele tenha insuficiência respiratória. E de preferência, colocar a traqueostomia já profilática, beleza? Traqueostomia profilática. Mas tem que ter ventilação, porque esse paciente pode entrar em insuficiência respiratória a qualquer momento, certo? Então, leito monitorizado, isolado, com imunização passiva, com ventilação mecânica disponível, certo? Então, hospitalizei num ambiente com ventilação mecânica, com monitorização, com HV, com isolamento acústico, tal. E aí a primeira coisa que eu vou fazer, na verdade, é sedar o paciente, né? A primeira coisa que eu vou fazer é sedar o paciente. Tá na ordem errada aqui, mas a primeira coisa que você vai fazer é sedar, certo? Então, sedar o paciente é a principal coisa, de início. Vai reduzir o sofrimento dele em 1000%, certo? Com diazepam, pode ser também com midazolam, certo? E nesse caso eu vou sempre fazer com fentanil, entre outras coisas, beleza? Então essa é a graça que a gente tem. E aí, midazolam não, né? Enfim, midazolam, pode ser midazolam. E aí, fazer sempre o debridamento do foco, 1 a 6 horas depois da sedação, beleza? É o recomendado. E aí o debridamento amplo, tem que fazer muito soro, né? Tem que colocar coisas oxigenadas, então álcool, água oxigenada, álcool 70, clorexidina, qualquer coisa que tenha oxigênio para matar esses anaeróbios, certo? Deixar a ferida aberta, não fechar para que não crie um ambiente anaeróbio, beleza? E aí eu tenho que debridar todo o tecido, tirar todo o corpo estranho, tirar toda a estrutura necrosada, certo? Então, muito importante isso aí. 1 a 6 horas depois da imunoterapia, perdão. Tem que correr soro nesse paciente, né? Já falamos várias vezes, mais importante. E aí eu tenho que fazer antibiótico, beleza? Nesse paciente. O antibiótico ele vai ser para matar as bactérias, obviamente. Eu vou fazer metronidazol, já que ela é um anaeróbio, mas posso fazer penicilina cristalina, né? A primeira escolha é o metronidazol, beleza? Imunização ativa e passiva. Importante demais fazer imunização ativa e passiva, né?
principalmente a imunização ativa, que é combater a tenospasmina. Então, essa imunoglobulina vai combater a tenospasmina, beleza? E essa imunoglobulina, ela vai ser, de preferência, a imunoglobulina humana antitetânica, né? Que é a IgHT, IgAT, famoso IgAT. E pode ser também a SAT, que é soro antitetânico. O soro antitetânico nada mais é do que o soro de cavalo, né? Eu vou lá, dou muita vacina para o cavalo produz soro, extrai o soro. Mas o melhor é que seja justamente a IgAT. A IgAT nada mais é do que um soro derivado do humano, que eu vou dar justamente, se eu não me engano, 12 ampolas de 250 para fazer 3.000 unidades como dose terapêutica. Dizem que a dose terapêutica já é suficiente de 500 unidades, mas a professora discordou e na literatura já tem dizendo que também não é muito recomendado. E a dose profilática é de 250, certo? E aí, show de bola, né? É um pouquinho menos. E aí a gente tem essas duas coisas, IgAT e o SAT, beleza? Os dois são IM, né? O SAT tem IV, mas de preferência a gente usa esse aqui. Por quê? Porque tem pouco efeito colateral. Isso aqui pode gerar risco de choque anafilático, né? Além de sintomas mais como reação local, né? Náusea, vômito e mais grave também a doença do soro, né? Que vai acontecer 21 dias depois, certo? Com linfonodomegalia, febre, urticária, artralgia e a gente vai tratar com corticoide, beleza? Mas para evitar isso, melhor o IgAT, certo? E aí, imunização passiva, fazer imunização ativa e imunização passiva é fundamental. A passiva ela vai ser justamente depois do tratamento. Terminei todo o tratamento, eu jogo o paciente para a unidade de saúde, para ele fazer um tratamento com 3 doses da vacina, beleza? Porque a doença ela não gera imunidade. E aí eu vou aplicar sempre em locais diferentes toda vez que eu fizer o IgAT e a vacina ao mesmo tempo, beleza? Show de bola? Mas tem que fazer a vacina para prevenir justamente esse processo. Lembrando que os sintomas eles podem se manter durante 4 a 6 semanas, né? Então por isso que esse paciente vai ficar muito... Cadê aqui? Ah, meu Deus. Enfim, tanto faz. Imunização passiva, e aí o tratamento nem específico, né? A gente já viu que a primeira coisa que eu vou fazer depois que eu hospitalizar é o quê? Sedação, beleza? Então, sedei, é coisa que esse bicho toma, né? Sedei o paciente com o diazepam, que é a primeira linha. Pode ser midazolam, pode ser midazolam também. Vou fazer o midazolam em M, geralmente com fentanil junto, né? Que eu já controlo faço analgesia e hiperatividade. Mas primeira linha, diazepam, segunda linha midazolam, terceira linha clorpromazina, perdão, que é um antipsicótico, beleza? Clorpromazina, um antipsicótico, quando não tiver aí resposta ao diazepam, certo? Se for refratário de novo ao diazepam, e se for aí tiver acontecendo processos de espasmos subentrantes, ou seja, que estão se repetindo, eu vou lá e posso fazer o famoso bloqueador neuromuscular, né? Que é a curorização, e esse bloqueador neuromuscular é o brometo de pancurônio, né? Irmãozinho do rocurônio. Então, o pancurônio eu posso fazer, e aí vai gerar uma taquicardia violenta, beleza? Importante aqui. Então, se o paciente lá, ele tem uma insuficiência cardíaca, né? Então, você não está tão feliz em dar um pancurônio para ele, né? Porque ele pode não aguentar essa taquicardia tão intensa, apesar que ele pode já estar com uma disautonomia, certo? Então, basicamente é isso que a gente vai fazer com o tratamento inespecífico. Sedar o paciente, lembrando, diazepam ou midazolam ou clorpromazina, certo? Preferente diazepam. Se for dar midazolam, dê com fentanil, que aí já faz justamente esse controle, né? Então, para controle dessa hiperatividade, né, dessa disautonomia, a gente pode sempre fazer junto com o diazepam uma morfina, junto com o midazolam um fentanil. Pode fazer um propofol, que é mais caro, um sulfato de maquidez, se eu tiver justamente junto com a gestante. E aí também, de forma bastante profilática, fazer a famosa e linda traqueostomia, né? Então, se o paciente está em risco constante, em casos mais graves, ele está em risco constante de insuficiência respiratória, né? Então, eu vou ter que ir lá e fazer uma traqueostomia para evitar fazer o quê? Uma intubação orotraqueal e fazer uma traqueostomia pós-intubação. Por quê? Primeiramente, que aí já evita o processo o tubo, né? Ele traz muita bactéria para dentro, né? Então, a traqueostomia ela já evita que ocorra esse processo de infecção pelo tubo, né? Já diminui esse processo.
E o segundo ponto é que também evita justamente o processo de não funcionamento, né, do tubo, porque o paciente está simplesmente o quê? Com a contração da glote, né? Então, basicamente, essa contração traqueal ela não vai sofrer tanto quando ele está traqueostomizado, quando essa hiperatividade simpática. Então, deu para entender isso aí, né? Então, traqueostomia profilática ela é importante de você considerar aí em alguns pacientes, beleza? Então, traqueostomia profilática nos casos mais graves com insuficiência respiratória, de forma profilática. Show? E aí, cuidado geral. O paciente tem que sempre ficar sendo vigiado, não pode fazer dieta oral, tem que estar sob vigilância, tem que estar com pouca iluminação, pouco som, poucas coisas, poucos ruídos, né? E aquelas coisas de UTI, né? Então, proteger contra TEP, né? Ele vai ficar muito tempo deitado, então, proteger contra úlceras de decúbito, proteger contra TEP, fazer o controle hidroeletrolítico sempre, então, estabilizar os pacientes, né? Então, você que está na UTI, faça as coisas de UTI. Protetor gástrico, né? Para evitar justamente aquelas hemorragias digestivas altas que a gente já viu que pode acontecer, né? Então, um omeprazolzinho não vai matar ninguém, né? Só quem não gosta é o nosso queridíssimo professor de nefro, porque depois o paciente pode voltar com a reação, né? E aí uma lesão aí no renal, que eu esqueci o nome. Esqueci a sigla lá, mas enfim. Então, são essas coisas que tem que fazer, né? Lembre do VO, lembre do controle hidroeletrolítico, você já pediu, né? Você já pediu gasometria, você já pediu eletrólise, então você já está se preocupando com isso. E por fim, a profilaxia, né? Então, falou de profilaxia, falou em cuidado gerais, né? De higiene, blá, 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 aquelas coisas que ninguém se importa mais, que não cai em prova. O que é que vai cair em prova? Como é que tem que ser tomada a vacina contra tétano? Aí você vai lembrar, tem que ser tomado pentavalente. Você lembra do assunto de pediatria. Tomar pentavalente, difteria, tétano, pertussis, hemófilos influenzas e hepatite B, né? Vou tomar pentavalente com 2, 4 e 6 meses, né? Depois tem que fazer dose de reforço com 12 a 15 meses e depois com 4 anos. E depois fazer justamente a cada 10 anos a repetição disso aí, beleza? No caso, se com 15 a 4 anos é só da DTP e os demais reforços é só DT, beleza? Se me chega um adulto, um idoso, um adolescente sem cartão vacinal, o que é que eu vou fazer? Eu vou repetir a pentavalente? Não, eu vou repetir a DT, vou fazer 3 ciclos de DT e vou fazer reforço a cada 3 anos. Lembrando que aqui é 60 dias, com no mínimo 30, certo? Acabou o tratamento do tétano. Qual a profilaxia que eu tenho que fazer? Já falei, mando para o UBS e faço justamente as 3 doses de reforço, certo? Fazer o esquema até a terceira dose, ok? O IGAT só dá proteção 21 dias, como a gente falou, e a incubação é até 30, certo? Vigilância. Toda vez que eu tenho um paciente com tétano, tem que fazer a ficha de investigação do tétano acidental, né? Tem que fazer essa paradinha aqui e encerrar o caso em até 60 dias, né? Lembrando que o paciente pode ficar até 6 semanas com manifestação da paradinha, né? E aí, quando fazer vacina? Então, essa aqui é a parte mais chata, tem uma tabelinha lá grandona, né? Do negócio de vigilância. E aí eu vou declarar de outra forma, né? Se o vídeo parar aqui, você olha a tabela e decora aqui, porque aqui vai ser só eu revisando a tabela, beleza? Quando fazer cada uma, certo? E aí, basicamente, a tabela vai falar o seguinte. Primeiro, ela diferencia um ferimento de baixo risco para um de alto risco, certo? Como forma de profilaxia. Então, chegou um paciente na UBS que pisou no ferro e tá aí, faça o que com o ferro? Aí você, tá doendo de pirona em casa. E o tétano, irmão? Vamos cuidar do tétano, tá? Então, ferimento de baixo risco. O que é que você vai fazer com ferimento de baixo risco? Quem são os ferimentos de baixo risco? São aqueles que não têm tecido necrosado, que foram superficiais, que foram limpos, que não têm corpo estranho. Os que têm corpo estranho, os que estão necrosados, os que estão sujos, os que estão profundos, são considerados de alto risco. Vamos adicionar a eles lesões como queimadura, fratura exposta, ferimento por arma branca, ferimento por arma de fogo, mordedura, lesões futiformes, politrauma, tudo isso é alto risco, certo? E aí, tendo essa diferença na cabeça, você vai ter que pensar, quando é que eu tenho que fazer vacina de profilaxia e quando é que eu tenho que fazer soro de profilaxia, certo? Ou quando eu tenho que fazer os dois ou quando eu tenho que fazer nenhum.
Primeiro vamos pensar, quando é que eu não tenho que fazer nenhum dos dois, né? Então, basicamente, se meu paciente ele tem um ferimento de alto risco ou de baixo risco, tanto faz, mas o esquema vacinal dele está top, ou seja, ele tem 3 doses, no mínimo, né? E a última dose que ele tomou foi há menos de 5 anos, né? Isso é o top. Menos de 5 anos, você não precisa fazer nenhum dos dois, né? Não precisa fazer nem um soro, nem a vacina, porque ele já está bem, certo? E você avisa, toma a próxima dose daqui a 10 anos, né? Daqui a 5 anos, no caso, né? Que o período é de 10, beleza? Então, por isso que essa é a primeira indicação. Outro caso em que eu não faço nenhum dos dois é justamente se o meu ferimento ele foi de baixo risco, beleza? E eu tô naquele gap que ainda está saudável, que é de 5 a 10 anos. Lembra que eu tenho que tomar só a cada 10 anos, certo? Então, se eu tiver com 5 a 10 anos, eu não tenho indicação ainda para vacinar. Então, eu não preciso fazer nenhum dos dois também. Então, são esses dois casos, certo? Lembrando que, se for de alto risco, mesmo ele estando nesse gap de 5 a 10 anos, eu tenho que vacinar, certo? Então, essa é uma indicação para vacina, certo? Então, basicamente é isso. Então, qualquer ferimento que eu tenha 3 doses ou mais e menos de 5 anos. Isso aqui é o que a gente chama de top, né? É o top, é o vacinado top. Esse aqui não é um vacinado tão top, né? Porque ele tem 3 doses ou mais, só que ele está entre 5 e 10. Para ele não precisar de vacina, ele tem que ter um ferimento de risco mínimo, beleza? Se ele tiver um ferimento de risco alto, eu preciso, obrigatoriamente, fazer a vacina, beleza? Então, quando é que eu tenho que fazer nenhum? É nesses dois casos. Quando é que eu tenho que fazer os dois, né? Então, vamos do melhor para o pior, né? Quando é que eu tenho que fazer os dois de maneira profilática? Vou fazer os dois de maneira profilática a partir do momento em que eu tenho uma ferida de alto risco, certo? Uma ferida de alto risco. E além dela ser de alto risco, ela também não tem nenhuma vacina. Então, se não tem nenhuma vacina e é de alto risco, meu filho, por favor, né? Me faça soro e me faça vacina. Tá? Mas olha que interessante. Se meu paciente ele não tem nenhuma vacina ou ele não tem conhecimento sobre o cartão vacinal dele, certo? Ele tem menos de 3 doses também, só tem 2 doses, também é considerado o esquema vacinal falho. Mas ele tem baixo risco, né, de ser uma lesão de baixo risco, eu vou lá e faço o quê? Vou lá e só faço a vacina, certo? Só faço a vacina. Contudo, todavia, entretanto, porém, se meu paciente ele não me dá a garantia que eu vou limpar de maneira correta aquele meu querido, aquela lesão, né, não me dá garantia. Então, se vê uma criança sozinha, sei lá, aleatoriamente, trazida por uma pessoa aleatória, ou se eu estou diante de um idoso, estou diante de uma pessoa desnutrida, de um imunocomprometido, eu vou lá e faço sim a minha vacina, beleza? Faço sim o meu soro como garantia, certo? Por mais que seja de baixo risco, beleza? Então, essas são as indicações para fazer ambos. Então, ferimento de alto risco, certo? Ou ferimento sem risco, com risco mínimo, sem garantia de cuidados posteriores, certo? Com a vacinação intensa, incerta, com menos de 3 doses, certo? Outro ambiente que eu vou fazer também é se meu paciente ele está com um histórico vacinal comprometido, certo? Ou seja, está há mais de 10 anos sem tomar vacina, certo? Tomou a vacina, as 3 vacinas, mas está há mais de 10 anos, certo? Só que ele também tem junto com isso o fato dele ser uma situação especial, que no caso é o imunocomprometido, o desnutrido grave e o idoso, né? Então, no ferimento de alto risco, beleza? Ele tem 3 ou mais doses, ou seja, tá bom, mas ele tá há mais de 10 anos, nesse caso aí é uma situação especial. Aí eu tenho a obrigação sim de fazer as 2 doses, certo? Isso aqui vai valer também para o nosso queridíssimo amigo o quê? Para o nosso queridíssimo amigo de baixo risco. Mas é só se tiver o quê? Sem garantia de cuidados posteriores, certo? Então, basicamente, em todos os outros casos eu vou fazer só a vacina, né? Então, vamos imaginar, eu tenho um paciente que tem risco alto e ele está entre 5 e 10 anos, só tomou as 3 doses, está entre 5 e 10 anos, né, da última vacina, e é de alto risco. Nesse caso, ele só tem indicação de fazer a vacina, porque ele não entra em nenhum daqueles cuidados anteriores, certo? Então, nos demais casos, sempre só uso vacina. Contudo, excetua-se quando eu tenho justamente paciente de alto risco, né? Então, imunodeprimido, idoso, desnutrido grave ou se há suspeita de que a ferida não vai ser cuidada também, né? Eu vou mostrar a tabela que eu acho que fica mais fácil entender depois.
Mas outra coisa que também é quando tem para gestante, né? Para gestante eu sempre tenho que completar o histórico vacinal, para que eu tenha 2 doses de DT, certo? E uma dose de DTPA, beleza? Uma dose de DT, difteria e tétano, e uma dose de difteria, tétano e pertússia celular, certo? Lembrando que DTPA tem que ser o A, porque é a celular, certo? Não é o vírus atenuado, beleza? E aí, vamos brincar aqui, a DTPA, ela sempre tem que estar colocada. Então, imagine se a mulher ela não tem nenhuma das vacinas e ela está grávida. Eu vou ter que fazer as 3, né? Então, eu faço uma de DT, uma de DT, uma de DTPA. É isso. Se eu tiver uma que só tem uma dessas vacinas, eu faço mais uma de DT e uma de DTPA. Se eu tiver uma que tem DT, 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 ou tem DT, DT, mas não tem o DTPA, aí eu vou fazer só o DTPA, beleza? Então, complementar para que ela fique justamente nessa característica aqui, certo? Então, qualquer forma, eu vou complementar, beleza? Se só tiver uma, eu faço uma mais DTPA. Se tiver duas, eu faço só DTPA. Se eu tiver uma, não tiver nenhuma, eu faço uma, duas, depois DTPA. Com intervalo de quê? De 30 dias no mínimo e o ideal sendo 60, certo? Deixa eu mostrar a tabela aqui para vocês. Bora lá, mudei para perto do carregador aqui que tava descarregando. Aí, então, o que é que eu tinha falado, né? Então aqui tá a vacina. Oh, meu Deus. Aqui tá a vacina. E aqui o soro, né? Então, como é que é? Quais são os casos em que eu não vou precisar de nenhum dos dois? Quando minha paradinha tiver o quê? Incompleta, né? Tiver completa. Então, se eu tiver 3 doses ou mais e a última a menos de 5 anos, em nenhum dos casos, ó, eu preciso dar o nosso queridíssimo soro vacina, beleza? Se eu tiver, quais os casos que eu preciso dar sempre, né? Vou passar o carro. Toda vez que eu tenho que dar sempre, é justamente quando eu tiver alto risco de tétano, beleza? Então, quando eu tenho alto risco de tétano e eu não tenho vacina, ou seja, está incerto ou menos de 3 doses, eu vou ter que dar nos dois casos, certo? O outro caso que eu falei que eu tenho que dar também é justamente nessa mesma linha, quando eu tenho dose incerta e 3 doses, mas o meu paciente ele não me dá a garantia de que vá sobreviver, né? Sobreviver o quê? De que vai sobreviver fogo. De que vá sobreviver sozinho, né? Eu não confio que o meu paciente sobreviva sozinho, ou seja, que ele vai cuidar da ferida bem. Então, nesse caso, esse não pode virar um sim, beleza? E aqui é só você ver a letrinha miúda, C, você vai lá e vai ler aqui, ó. Vacinar para as blá blá blá, esquema básico. Se o profissional que presta atendimento suspeita que os cuidados posteriores com o ferimento não serão adequados, deve considerar a indicação de imunização passiva antitetânica. Quando indicado do uso da vacina de saco como antidoente, devem ser aplicados em locais diferentes, né? Isso é importante também. Beleza? Então, olha que legal, né? Então, esse sim aqui, né? No caso do incerta, ele pode vir, esse não aqui, ele pode virar um sim, beleza? Então, basicamente, nesses casos, sempre considerar colocar o SAT barra IGAT, beleza? Deu para entender? Show de bola. Então, a gente tem essa noção agora. Né? Outra coisa também é justamente quando eu tiver os casos especiais, né? Então, se eu tiver um caso grave e ele for especial, eu também tenho que dar nos dois casos, beleza? Então, ou seja, tá em caso grave, eu digo, é um alto risco, mas uma situação especial, né? Situações especiais que a gente está falando de quê? A gente está falando de um paciente que é idoso, de um paciente, cadê? Idoso, imunodeprimido ou desnutrido grave, certo? Imunodeprimido e desnutrido grave, beleza? Nesses casos aqui, ó. Lá. Então, basicamente, se o paciente é idoso, imunodeprimido e desnutrido grave, eu preciso dar o IGAD também, não só a vacina, certo? Para outros casos, eu vou dar só a vacina. Então, nesse caso aqui, se for leve e não tem nenhuma outra condição diferente, aí eu vou botar só a vacina, né? Porque nesses casos aqui, ele só tem indicações de vacina, certo? É isso. Basicamente é isso, beleza? Se ele for um caso especial e for simples, eu não preciso dar a vacina, beleza? Eu não preciso dar o soro. Mas se for grave, né? Por mais que ele já tenha uma vacinação boa, é bom fazer o reforço do soro, porque ele tem uma condição aí diferente. Beleza? Deu para entender? Então é assim que a gente lembra, né? Para mulher, né?
que tá grávida. Cadê a bichinha aqui? É bem legalzinho esse negócio. Pronto. Então, se ela não tem nenhuma dose registrada, eu tenho que fazer o DT, né? Com 2 doses, beleza? E depois fazer uma dose de DTPA, né? Se ela está incompleta, se ela já tem uma dose, eu faço o DT e depois faço o DTPA. Se ela tem 2 doses, aí eu dou completo o esquema com o DTPA. Se ela já tem as 3 doses, né? DT, DT, DTPA, eu tenho que ir lá e fazer DTPA a cada gestação nova. Então, vamos imaginar que ela já fez DTPA e começou uma nova gestação, não foi pro pré-natal, não fez nada, né? Isso é um fator de risco, né? Se ela for pro pré-natal, tem que dar o DTPA sempre, né? Para as não gestantes é a mesma lógica, beleza? É a mesma lógica do paciente que chegou do nada, certo? Isso aqui serve para o idoso também, essas coisas. Então, basicamente, é só o quê? Pegar 3 doses e fazer no intervalo de 60 dias, no mínimo, um ao outro. No mínimo 30 e fazer, idealmente, no intervalo de 60 dias, 2 meses, né? E fazer 3 doses aí e depois manter o reforço a cada 10 anos, certo? Mesma coisa para não gestante, inclui também não mulheres, beleza? Então, os homens estão nesse ambiente também, ok? Obrigado a todos pela atenção, pelo entretenimento. Esse é o assunto de tétano, tá bem redondinho, tá bem legalzinho. Obrigado pela atenção. Tchau.